Vamos lá, caras. Agora, blocos em contatos, tá ok? Como é que a gente vai trabalhar essa nova perspectiva, essa nova aplicação aí da segunda lei de Newton? É bem simples, tá? A diferença entre blocos em contatos e em blocos ligados por um fio é que a gente não tem mais o fio. Por exemplo, você tem aqui uma superfície torta, tá? Ó, essa superfície aqui agora é só o filé. E eu tenho dois ou mais blocos ligados. Eu posso ter 3, 4, 5, 6, quantos eu quiser. Eu vou colocar aqui só o bloco A e o bloco B, tá ok? Olha só, esses blocos eles estão em contato direto, tá? Não existe um fio que une eles. Então, ó, quando eu empurro o B para esse lado, ele vai ser descolado aqui do A. Então, isso vai fazer com que não tenha efeito uma força que eu aplico aqui na direita sobre o A. Logo, a gente não vai mais aplicar uma força de puxão, mas a gente vai aplicar uma força de empurrão, tá? Então, as forças, nesse caso, vão ser aplicadas aqui atrás. Quando eu aplico uma força desse tipo, o conjunto inteiro ele é movimentado. Professor, B, sabe da existência dessa força? Não, cara, eles não sabem. Ele não sabe. Pode ter aqui o que for puxando, empurrando aqui atrás. Pode ter um anão, um jegue, um cachorro, uma tartaruga, uma jiboia. Pode ter qualquer coisa empurrando aqui, tá? Até a vovozinha empurrando aqui atrás. Só que B só sabe que o A está empurrando ele. Ele não sabe quem empurra o próprio A, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que para que os dois se movimentem juntos, é necessário que a aceleração com que A vai para frente seja a mesma aceleração com que B vai para frente. Tá? Então, nós temos que considerar a mesma aceleração nos dois. Então, o problema fica muito parecido com o fio, só que a força agora é atrás. Professor, eu posso separar essas forças? Pode. Eu posso separar, fazer um diagrama de corpo livre nos meus dois blocos. Por exemplo, eu tenho aqui o bloco A. Tá? Professor, quem são as forças que são aplicadas sobre o bloco A? Primeiro, eu tenho peso aqui para baixo, que a gente não vai utilizar por enquanto, porque o nosso movimento é todo na horizontal, e temos a normal. Tá bom? A gente não utiliza. Professor, quem está empurrando o A para frente? O A, o F. Professor, mas essa força está aqui atrás. Eu posso colocar ela saindo do centro? Pode, tá? As forças, elas são vetores. E vetores, eles podem ser movimentados desde que você não gire ele nem para cima nem para baixo. Você pode colocar o vetor onde você quiser. O vetor é seu, cara. Tá? Então, ó, aqui a força é F. Tudo bem? Professor, peraí. Só essas forças? Não, cara. Porque é o seguinte. Quando o A tenta ir para frente, ele esbarra no B. Então, o B ele vai aplicar, ele vai exercer uma força resistiva, uma força de resistência contra A. Então, ó, vai haver uma quarta força aqui que a gente vai dizer que é a força que B exerce em A. É uma força de reação à tentativa de A ir para frente. Tá? Então, essas são as 4 forças que agem sobre A. Tudo bem? Professor, agora faz o diagrama de corpo livre para o B. Olha aqui o B, bonitinho. Tá? Quem são as forças que agem sobre ele? Primeiro, sempre o peso para baixo e a normal para cima. Tá bom? Pronto. Quem está empurrando o B? É o seguinte, B não sabe da existência de F. B só sabe que o A que está empurrando ele. Então, a força que o A exerce sobre o B para fazer ele se movimentar, a gente vai chamar de força que A exerce em B. Ora, professor, peraí, tem alguma coisa aí interessante. Sempre que o A empurra o B tenta resistir ao movimento que o A está impulsionando nele. Então, esse cara e esse cara, eles são um par ação-reação. Ou seja, vetorialmente, eu posso dizer que a força que A exerce em B é igual e contrária à força que B exerce em A. Então, isso aqui é a terceira lei de Newton, cara. Então, graças à terceira lei, eu tenho aí um movimento de blocos em contato. Olha só que bacana. Ou seja, ao invés de eu ter na horizontal aqui 3 forças diferentes, eu só tenho 2 forças diferentes, porque esse cara e esse cara são iguais. Olha que legal, não é verdade? E como é que a gente vai utilizar esse conhecimento para resolver um problema envolvendo blocos em contato? Vamos lá. Seguinte, eu tenho esse problema aqui, bonitinho para a gente resolver. Quinta questão da UFTPR 2008.
Os corpos A, B e C, a seguir representados, possuem massas de 3 quilos, 2 quilos e 5 quilos. Ao invés de ter 2 blocos, eu tenho 3. Tá? Eu podia ter quantos eu quisesse, 5 blocos, 100 blocos, 80 blocos, aí vai. Considerando que estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, professor, o que é que ele quer dizer com isso? Que não tem atrito. Quando não tem atrito, levante a mão para o céu, tá? Então, não tem atrito. Que ótimo. E essa força que está empurrando o conjunto inteiro, ela vale 20 newtons, tá? Determine a intensidade da força que o corpo A exerce sobre o corpo B. É o seguinte, caras, ó. Vamos fazer o diagrama aqui de corpo livre de cada um deles. Quais são as forças que atuam em cada um deles? Primeiro eu tenho o bloco A. No bloco A, eu não vou colocar peso nem normal, porque o movimento é todo na horizontal, então não tem necessidade disso. Eles não vão entrar nas nossas contas, tudo bem? Quem empurra A para frente? A força F. Tá bom? E tem alguém na frente de A tentando impedir que ele vá para frente? Tem o B. Então, ó, o B exerce uma força sobre A. Força que B exerce sobre A. Então, é esse cara que eu estou procurando. Tá? Mas espera aí, professor, espera aí. Vamos fazer o do B para eu compreender melhor? Tá bom, esse aqui é o bloco B. Torto. Alguém pisou em cima dele. Esse aqui é o bloco B. Quais são as forças na horizontal que agem sobre B? Vamos lá. Quem está empurrando o B? O A. Então, essa aqui é a força que A exerce em B. Professor, esse cara e esse cara são iguais? Caras, são iguais. Terceira lei de Newton, ação e reação, tá? O A empurra o B e o B empurra o A de volta. Tudo bem? Pronto. Professor, mas peraí, tem alguém na frente de C? Tem alguém na frente de C. Quem está na frente de C... Desculpa, quem está na frente de B é C. Então, ele tenta impedir que o B vá para frente. Então, fica, ó, a força que C exerce em B. Tá aqui. Professor, peraí, mas para ficar completo, então eu tenho C também. Tenho C também, mancebo. Olha só. Quem está empurrando o C para frente? O B. Então, ó, essa aqui é a força que B exerce em C. Professor, essa força e essa força são iguais? São, caras, elas são iguais, tá? Então, ó, esse cara aqui é igual a esse, e esse cara aqui, que eu vou colocar como triângulo, é igual a esse. Olha só que legal. Professor, tem alguém tentando impedir que C vá para frente? Não, não tem ninguém tentando impedir que C vá para frente. Então, a única força que age sobre C é essa daqui. Tudo bem? Pronto. Vamos lá. Ele quer saber essa força aqui, ó. A força que B exerce sobre A, ou a força que A exerce sobre B. Tá? Mas primeiro, para saber alguma coisa sobre força, primeiro eu tenho que achar a aceleração do conjunto. E professor, como é que eu vou fazer para achar a aceleração do conjunto? Bem fácil, jovem. Você vai considerar esses 3 blocos como sendo um só. Ao invés de você ter o bloco A, o bloco B e o bloco C, você vai considerar que você tem um bloco só, que é esse bloco com formato estranho, que é o bloco ABC. Bloco A, mais o bloco B, mais o bloco C. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque como esses contatos aqui eles são iguais, pela terceira lei de Newton, eles vão se anular quando eu considero tudo. Eles só aparecem quando eu considero os 3 blocos separadamente. Tá bom? Então, ó, quem está empurrando essa bagaça toda? Quem está empurrando essa galera toda aqui é a força F. E professor, quanto é que vale essa mocinha? Ela vale 20 newtons. Esse rapaz aqui vale 20 newtons, tá? Rapaz ou moça, você que escolhe. A força é sua, tá bom? E, professor, quanto é que é a massa dos 3 blocos juntos? Fácil, ó. 3 mais 2 mais 5. 3 mais 2 é 5, mais 5, 10. Então, a massa total, que eu vou chamar de Mzão, é de 10 quilos. Professor, a segunda lei de Newton me ensina que a força resultante, tá? E como eu estou considerando os 3 blocos juntos e as forças de contato somem, a força resultante vai ser a massa do conjunto vezes a aceleração. A força resultante, nós vimos, é 20. E a massa do conjunto é 10. Então, a aceleração ela vai ser 20 dividido por 10. Tá? É só você passar esse 10 aqui dividindo. 20 dividido por 10 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração com que esse conjunto
vai para frente é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, A vai para frente com 2 metros por segundo ao quadrado, B vai para frente com 2 metros por segundo ao quadrado e C vai para frente com 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, me lembra aí o que é que significa 2 metros por segundo ao quadrado? Significa o seguinte, cara, que a cada 1 segundo, a tua velocidade aumenta 2 metros por segundo. Ou seja, se você estava com 20 metros por segundo de velocidade, daqui a 1 segundo tu vai estar com 22, depois de mais 1 segundo, 24, e aí vai, tá? Diz o quão rápido você vai ficando, tá bom? Pronto, professor. Consegui, achei a aceleração. Agora, quando eu quero trabalhar com as forças de contato, eu trabalho com os blocos individualmente, tá bom? Eu quero achar esse cara aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com esse bloco. Ah, professor, eu poderia trabalhar com esse bloco aqui? Poderia. Só que você teria que saber quanto vale esse cara aqui, e isso não ajuda a gente, tá? Embora seja fácil de descobrir, eu vou descobrir no final, tá? Só de legal aí. Então, vamos lá. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para o bloco A. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é a massa de quem está sendo empurrado, no caso A, vezes a aceleração dele. A força resultante é a soma das forças em uma certa direção. Não é verdade? Então, ó, quem está para a direita é positivo, quem está para a esquerda é negativo. Então, vai ser a força que empurra A para a direita, que é o F, menos a força que está tentando impedir que A vá para frente, que é o que a gente quer, a força BA. É igual a massa de A vezes a aceleração. Tá bom? Agora é só substituir, cara. A massa de A é 3. A força F, ela é 20. Então, ó, onde tem a força F é 20, não esquece, tá? Que isso foi dado na questão. A força que B tenta barrar com que A vá para frente, eu não sei. A massa de A é 3 e a aceleração é 2. Então fica 20 menos a força BA é igual a 3 vezes 2, que é 6. Tá? Passo o 20 para o outro lado, subtraindo, fica força que B exerce em A é 6 menos 20. 6 menos 20 dá menos 14. Então, multiplico tudo por menos 1. A força que B tenta impedir que A vá para frente é de 14 newtons. Olha que legal, tá? Professor, eu achei a força que B tenta impedir que A vá para frente. Agora, será que eu consigo achar a força com que C tenta impedir que B vá para frente? Eu consigo. E onde é que eu ia procurar isso? Aqui, ó. Olha só, porque tem só uma força aplicada. Vamos aplicar aqui para ficar bem completo o nosso problema. Então, ó. Olha, sim, deixa eu só dizer. Não, nem aparece as respostas, mas é 14, tá? Então é o seguinte. Eu quero saber a força com que C é empurrado para frente, que é a mesma força com que C tenta impedir que B vá para frente. É só aplicar a segunda lei de Newton para o C. Professor, eu acho que eu estou entendendo esse negócio. Sempre que eu quero saber alguma coisa sobre aquele bloco específico, eu aplico a segunda lei de Newton para ele. É verdade, é exatamente isso, cara. Você pegou, tá? Você é um gênio. Então, ó, força resultante, a única força que age sobre ele na horizontal é essa. Então, ó, força resultante, que vai ser FBC, é igual a massa de C, que a gente está considerando só ele, vezes a aceleração. Os três têm que estar andando com a mesma aceleração. Então, força BC é igual a massa de C. Quanto é que é a massa de C, professor? É 5. É o bloco mais maçudo de todos. Tá? E a aceleração, que é 2. Então, a força BC vai ser 5 vezes 2, que dá 10 newtons. Olha que legal, cara. Então, C está sendo empurrado para frente com 10 newtons. Tá bom? Bacana, não é verdade?